Aleluia. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Eu tenho uma palavra para deixar para todos os ouvintes, para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Fica em Lucas capítulo 15, do versículo 11. Vai falar da parábola do filho pródigo. Jesus, ele faz questão de frisar essa palavra para trazer a memória ao seu povo, para trazer a memória às pessoas quando viesse a Deus, tivesse mais responsabilidade de não sair da presença de Deus. Diz que o filho pródigo era o filho mais novo do seu pai e ele tinha de tudo. O seu filho, enquanto estava na dependência do seu pai, a palavra diz que ele tinha de tudo. Ele era o primogênito do seu pai, ele era o mais novo. E quando se fala de mais novo, disse que a história de Gênesis, capítulo 25, do versículo 20, fala também da história de Esaú e Jacó. Jacó, ele sai grudado, aleluia, no calcanhar de Esaú, quando nasce, e disse que Jacó era o mais novo, aleluia. Ele é que foi escolhido por Deus para receber o prêmio, né, do primogênito. E isso chama muito a atenção, porque se trata de uma boa liderança, aleluia. Se trata de boa pureza. Os primogênitos sempre era algo importante para Deus, porque tinha algo profundo, né? E é muito importante falar que Davi também era o mais novo da família do seu pai. Mas Deus sempre, ele teve esse carinho, esse cuidado pelos primogênitos daquela época. E diz que o filho pródigo, ele vai resolver tomar tudo, aleluia, que ele tinha de bens na mão do seu pai. E disse que ele pede ao pai, e o pai dá a ele. E ele sai, aleluia, da guarda do seu pai. Ele sai do aconchego do seu pai. Ele vai sair de um lugar aonde ele tinha de tudo. Não faltava nada para esse filho pródigo. Mas ele resolveu achar que ele poderia viver longe do seu pai. Que ele já poderia refazer a vida dele longe do seu pai. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pede a herança. Quando se trata de herança, ele estava transgredindo uma lei que não era para ele fazer isso, porque o seu pai era vivo. Até então o pai só pode dar uma herança depois que morre. Ele só pode o filho herdar depois que o pai e a mãe é morta. E ele turquiu seu pai, aquele pai que tanto amava ele, aquele pai que tanto ama ele está fazendo algo terrível e ele não sabe que ele está causando algo terrível. Só que porque ele plantou isso, ele sai e quando ele chega em uma terra desconhecida e disse que lá houve farra, ele farrou, ele gastou seus bens e quando acabou o seu dinheiro, diz que a terra vem ter seca de fome. A terra vem ter seca de água e começou a ter fome nesta terra e ele perdendo tudo, ele agora ficou sem se alimentar, ele ficou sem beber, ele ficou sem vestes novas, ele ficou sujo, ele ficou imundo e ele foi perdendo o caráter de filho, daquele filho que quando estava à beira do seu pai, aquele filho que estava ao lado do seu pai. E disse que ele arrumou um serviço a um fazendeiro que botou ele para cuidar de porcos. Que situação chegou esse menino. Ele planta aquilo com seu pai, que não era para ele plantar, aleluia, ele turquiu seu pai, ele transgrediu uma lei que era para ele ser predejado. E quando ele se compara no chiqueiro dos porcos, disse que ele cai em si. E ele vai lembrar do seu pai.
do aconchego que ele tinha, do trato que ele tinha, das coisas que ele tinha à vontade do lado do seu pai. Ele era mais forte, ele era mais bonito. Aleluia, ele tinha vestes novas. E diz que ele, quando ele lembra, ele disse: eu irei para a casa do meu pai, nem que saiba, aleluia, servente, trabalhador eu vou ser. E diz que quando esse filho se arrepende, que ele volta, o pai, avistando de longe, corre e o abraça. Porque o pai correu? Porque era para esse filho ser predejado. A época era para predejar ele. E eu acredito que se os trabalhadores viessem ele primeiro, apredejava ele. Mas quem avista primeiro é o pai. Eu quero te dizer, meu irmão, você que está na presença de Deus, você que não está, volte para a presença de Deus, volte para o aconchego, volte para o carinho do seu pai, que é Deus. Esta palavra aqui se refere a Deus. Toda a nação, eu convido todo o povo castroalvense a voltar para Deus, a se prostrar diante de Deus e glorificar o nome de Jesus, do seu Filho amado, que morreu no meu lugar e no seu lugar. Eu convido vocês a voltar, a se arrepender e voltar para o Criador, para que você venha ter vestes novas. E aquele filho teve anel novo, teve anel de ouro, teve a melhor novilha, teve a melhor veste e sentou na mesa do rei, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do seu arrependimento, algo acontece. Quando você se arrepende, algo vai acontecer de novo na tua vida, família. Essa palavra que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Um bom dia.